bem-vindo. Hoje vamos estudar a estrutura da redação. A redação é de fundamental importância para o aluno, para que nós possamos aplicar ela, ou seja, onde exige. No IFRN, o aluno que necessita e precisa e tem esse desejo de ingressar no IFRN, mas também quando o aluno chega ao ensino médio. Nós sabemos que quando chega ao ensino médio, ele vai se deparar com o Enem, e o Enem ele tem a redação como parte fundamental em sua prova, né? Fora a prova objetiva, tem a parte discursiva que é a redação. Então a redação ela é 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parte dessa ela contém algo específico. Não é apenas a palavra introdução, mas tem que saber fazer a introdução. A introdução ela é 3 partes. Primeira parte é apresentar o tema, ou seja, o tema que foi proposto, que veio, eu vou apresentar. Contextualizar o tema e, por último, colocar minha tese ou as minhas teses. Eu sempre digo que é melhor você trabalhar com 2 teses. Uma tese só fica muito sucinto, muito breve. Por quê? Que já aí nós vamos ligar para o desenvolvimento, ou seja, cada desenvolvimento, no caso 2 desenvolvimentos, 2 parágrafos, cada parágrafo para uma tese, entendeu? Assim fica mais fácil com que você se debruce na hora de fazer esse texto na parte do desenvolvimento. Ou seja, vamos lá. Introdução, lembrando, é apresentar o tema de forma breve. Você apresenta o tema, contextualiza esse tema, ou seja, dá uma ênfase maior, dá uma explicação maior para que o leitor compreenda, e coloca a tese, ou seja, as suas teses, uma ou duas, ao qual você vai se descrever, vai escrever e descrever acerca daquela problemática. Desenvolvimento, ele é 2 parágrafos, como eu já falei. 2 parágrafos ao qual você vai trazer dados, trazer exemplos para complementar esse texto. Ou seja, dentro do desenvolvimento, nós podemos utilizar dados, exemplos, explicações e ideias de forma geral. Dados, nós temos que ter cuidado com os dados, porque ao usar dados, nós temos que ter a real certeza daquilo ali. Se ouvir em um meio de comunicação, ou se eu li em algum lugar, alguma pesquisa, esse dado eu preciso trazer de forma aproximada. Não pode ser exato, porque eu não tenho a pesquisa em mãos. Então eu digo assim, aproximadamente 70% dos jovens brasileiros utilizam o celular. Ou seja, eu coloquei aproximadamente porque eu não tenho esse dado exato. Quando eu falo de explicações, eu preciso explicar isso. Se eu trago esse dado, eu preciso explicar ele. Se eu trago uma citação, eu preciso explicar ela. Se eu trago uma situação, eu preciso explicar. E acima disso você coloca os exemplos. Tipo, se eu falei dos jovens, se aproximadamente 70% dos jovens utiliza as redes sociais, utiliza o celular, explicar isso de que forma isso afeta esses jovens. De que forma? Se é pelo bem ou se é pelo mal. E por último, a redação ela é composta por 3. Então vem por último agora a conclusão. Que no caso da conclusão, também tem uma estrutura para fazer conclusão. Não é de qualquer forma. A conclusão ela retoma a tese apresentada, ou seja, aquela tese, a última parte da introdução, que tem tese, ela vai ser retomada agora. Aí você retoma a tese e apresenta ela. Dá uma apresentação novamente. Depois você vai sugerir uma solução para o problema que foi discutido dentro da redação, ou seja, aquele problema que está dentro do desenvolvimento, você vai uma possível solução, e por último você encerra o seu texto pode ser com uma frase de efeito, uma citação, mas na parte da conclusão eu acho interessante concluir quando você coloca essas soluções. Terminou a solução, se quiser fazer uma extensão dela, você coloca uma citação, uma frase de efeito, para que possa prender cada vez mais o leitor. Vamos lá. Sabemos agora que
A redação são 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Qualquer texto que você for fazer é nesse formato. Qualquer texto de jornalístico, você vai fazer uma poesia, qualquer texto, ele precisa ser introdutório, ele precisa ter desenvolvimento, ele precisa ter a sua conclusão. Dito isso, mas assim, a redação dissertativa, aquela que é exigida dentro do Enem, exigida para os alunos que vão ingressar no IFRN, alunos que estão na escola, ela tem um esqueleto, e esse esqueleto eu repassei para vocês. Na introdução, nós apresentamos o tema, dentro da introdução, apresenta o tema, contextualiza o tema e dá as teses. Desenvolvimento, apresentamos dados, apresentamos ideias, apresentamos exemplos e explicações. E conclusão é a retomada da tese, explicação, ou seja, se apresenta com uma explicação essa tese que você colocou na introdução, e por último você faz uma possível solução, você colocar a solução para aquele problema que foi discutido dentro do desenvolvimento. E fecha, você quer fechar o texto bem, faz uma frase de efeito, pega alguma citação que você lembre de algum autor, que você também possa saber que está fazendo isso de forma indireta, não precisa ser uma frase ou uma citação direta, e finaliza o seu texto, certo? Então é isso. Esta aula é para mostrar que a redação tem um esqueleto, e esse esqueleto nós precisamos seguir para poder assim obter os melhores resultados. Então fica aqui as minhas dicas. Caso surja algum questionamento, pode retomar o vídeo, pausar, e que tal agora tu, né, fazer esse teste, colocar essas ideias que eu trouxe agora, esta aula, e colocar em prática. Pega um tema, vá na internet, procura o tema, um tema atual, e a partir desse tema você construir sua redação. Introdução, novamente, recapitulando, apresentação do tema, ou seja, contextualização do tema, e por último a tese, desenvolvimento. Você vai desenvolver esse texto, essas duas teses que você vai apresentar, trazendo dados, exemplos, ideias e explicações, e finaliza o seu texto com a conclusão, com a retomada da tese, que é muito importante retomar, explicar ela, ou seja, novamente contextualiza, dá uma explicação, e finaliza colocando as possíveis soluções para o problema que você trouxe, ao qual você trouxe e escreveu. E finaliza, se quiser, fica a critério, com essa frase de efeito, com a citação, certo? Algo que ficou, eu vou terminar agora de falar, mas como é que nós vamos fazer isso? São 30 linhas. Redação dissertativa, geralmente todas elas são 30 linhas, né? O máximo de linhas que permite. Introdução, 5 a 7 linhas. Desenvolvimento, o primeiro desenvolvimento, 5 a 7 linhas. Segundo desenvolvimento, 5 a 7, e conclusão, 5 a 7. Vamos fazer um cálculo agora matemático. Se são 5, vamos imaginar 5 na introdução, colocar 7 no primeiro desenvolvimento, 5 com 7 já dá 12. Se você faz mais um desenvolvimento com 5, 12 com 5 dá 17. Você fecha o seu texto, conclusão, com mais 7. Ou seja, você fica no que eu chamo na parte que é muito fundamental na redação. Você fica entre 20 a 30 linhas. 20 a 30. Mas o ideal é você se aproximar mais de 30. 25 linhas, 26. Eu geralmente, nos meus textos, nas minhas redações, eu trabalho sempre com 7 linhas. 7 na introdução, 7 no primeiro desenvolvimento, 7 no segundo e 7 na conclusão, que no caso dá 28. Assim, estou falando isso como forma de que você possa aplicar. Fica 2 linhas para que você, algo de errado que aconteceu, você tem 2 linhas de sobra. Mas, se quiser fazer entre 5 e 7, 5 e 7, todas essas partes, fica a seu critério. Então, faça os seus testes, coloque em prática e bons estudos.